Olá, eu sou o professor Jovi Barbosa. Seja mais uma vez bem-vindo a esse nosso canal de videoaulas, curso rápido de matemática financeira. Nós já estamos na aula 7. Vamos falar hoje sobre juros compostos, mas nós vamos falar sobre fator. Como você sabe, aqui na descrição do curso você encontra um link para o material de apoio que você está estudando através desta aula. E caso se interesse pelo curso completo, que se encontra lá na plataforma Hotmart, basta seguir o link que está aqui na descrição deste vídeo e você terá todas as informações. Vamos direto aqui ao assunto, porque nós temos que falar sobre o fator de juros compostos. Como você sabe, na aula passada nós falamos sobre juros simples, nós falamos do fator aplicado a juros simples. Agora nós vamos falar sobre o fator aplicado a juros compostos. Então você tem aí no seu visor uma ideia do que nós vamos ter que trabalhar. Lá no juros simples, o fator, como o próprio nome diz, é simples, 1 mais IN. Já nos juros compostos, ou na sistemática de juros compostos, o fator é um pouquinho complexo, ou seja, ele é 1 mais i elevado a n. Observe que o sinal de mais está dentro dos parênteses. Então, primeiro eu tenho que somar o que está dentro dos parênteses para depois elevar. E é aí que está a grande complicação dos juros compostos para quem não entende o fator. Mas o que é fator? Nós trabalhamos um conceito desde quando comecei a trabalhar com essa sistemática de matemática financeira lá nos idos de 1992. Criei um conceito que venho aplicando para que os meus alunos entendam o que é isso. O fator é a representação do capital acrescido da variação na forma unitária. Então, toda vez que eu falar de fator, eu tenho que pensar na forma unitária. Então, vamos fazer aqui uma análise bem simples. Se eu falar de capital, somente o capital, sem qualquer variação, o fator é 1. Por quê? Porque é o capital. O capital, na forma unitária, é 1. Qualquer que seja o capital. 1 milhão é 1. Né? Mas por que essa representação? É porque nós estamos falando de matemática financeira. Então, o fator é uma representação. Ele representa em números unitários qualquer valor que estiver numa operação financeira, sendo que o capital será sempre 1, como nós já falamos. Então, finalizando esta análise, o fator é a representação do capital acrescido da variação na forma unitária. Se eu tenho um capital e não tenho variação nenhuma, o fator é 1. Por quê? Não tem variação, então é 1. Agora, sempre que eu tiver 1 mais alguma coisa, significa que eu tenho variação, certo? Muito bem. Então, eu posso trabalhar com qualquer coisa. A taxa do período, eu posso trabalhar para saber o valor dos juros, eu posso trabalhar com qualquer coisa. Vamos supor uma taxa de 2%. Se eu tenho uma taxa de 2%, o fator é 1,02. E por quê? Porque a taxa dividido por 100, olha aqui, ó, a taxa dividida por 100 dá 0,02. 2 dividido por 100. E acrescido de 1, que é o capital. Esta expressão pressupõe apenas um período. Por quê? Porque só tem 0,02, que é a taxa de um período. Ou seja, é o fator da taxa. Então, muito importante isso aqui, porque para calcular o prazo, você precisa saber o fator do período e o fator da taxa. Muito bem. Então, o fator da taxa, nesse caso, é a taxa para um período só. Neste caso aqui, 1,02. O 2 estaria elevado a 1, porque é ele mesmo, um período só. Quando falamos em diversos períodos, elevamos o fator da taxa à quantidade de períodos. Agora fica mais fácil. Então, se o período é 1, 1,02, que é a taxa mensal ali, ó, 1,02, elevado a 1, dá ele mesmo. Se for 2, o período, 2 períodos, então fica 1,02 elevado a 2. Se for de 5, ou 10, ou 15, olha aqui, ó, tá vendo? Sempre vou elevar a essa quantidade de períodos. Então, ó, é como se o fator da taxa fosse multiplicado por ele mesmo. Na verdade, não é como, é isso mesmo. Tantas vezes quantos sejam o número de períodos. Alguns livros trazem até uma tabela de fatores. Quando você tem livro de matemática financeira muito extenso, que é aprofundado no estudo, você tem uma tabela de fatores
fatores lá para várias taxas com vários períodos e esses fatores que na verdade é o que importa. Por isso que nossa metodologia trabalha com o fator e não se preocupa com fórmulas de matemática financeira. Muito bem, faça o download de nossa apostila de matemática financeira através do nosso portal jovibarbosa.com. E se você fizer isto lá, você vai ter também uma tabela de fatores. Os mais aplicáveis, obviamente. Pode-se classificar o fator como o fator da taxa, que é 1 mais i, ou o fator do período, 1 mais i elevado a n. Então, veja, o fator da taxa é 1 mais i só. O fator do período é 1 mais i elevado a n. E assim, você vai aprender como trabalhar com juros compostos. Assista a aula número 9 para que você possa ver os cálculos que são feitos com esses fatores, tá certo? O que importa é que você pratique, porque sem você praticar, você não vai aprender, tá certo? Olha, eu espero que você tenha gostado. Dá um like aqui neste vídeo, compartilha, comenta, me diz quais são as suas dificuldades. Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber. Quem sabe, de repente, posso te ajudar, tá certo? E se você mandar um e-mail para mim, talvez eu te responda, né? Depende da quantidade que possa vir, mas você tem aí no nosso material, como foi dito agora há pouco, como acessar o nosso canal, o nosso portal e pedir a apostila de matemática financeira gratuitamente. Agora, se você quiser fazer o curso de HP 12C, você entra no nosso canal cursodehp12c.com.br para ter todas as informações necessárias e ali acessar a plataforma Hotmart. Esse curso poderá até sair de graça para você. Veja as regras, o regulamento desta promoção aqui na descrição do vídeo. Beijo no coração de todos e até a próxima!